bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, né, nessa parceria do Lógico com os Aliados com o portal Agora RN, né, aulas bombando aí no portal, beleza? Vamos ter agora uma aulinha de física, tá? Onde o tema é hidrostática. Hidrostática é um tema que sempre a gente tem uma questão na prova, é muito comum isso. E a gente lembra que a hidrostática ela se baseia em três teoremas básicos que fundamentam toda a hidrostática, que é o teorema de Pascal, o teorema de Stephen e o teorema de Arquimedes. Vamos lembrar as principais informações, né, e dicas sobre cada um desses teoremas. Primeiro, o teorema de Pascal. Pessoal, Pascal ele afirma que todo acréscimo de pressão é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido, né, líquido ou gasoso, inclusive para as paredes do recipiente que contém esse líquido ou esse gás. Dessa forma, toda questão que envolver esse teorema de Pascal, a gente vai igualar as pressões aplicadas num determinado ponto e sendo igual a pressão no local que você quer determinar, que você quer ver o efeito dessa pressão. Por exemplo, sistemas muito comuns que aplicam o teorema de Pascal, nós temos a prensa hidráulica, o elevador hidráulico, o freio hidráulico, né, a direção hidráulica. O que é que eu tenho que pensar? Pressão é a razão força por área. Dessa forma, se você aplicar numa determinada área, uma pequena força, essa pressão vai ser transmitida para um outro local onde nós tenhamos uma área maior e, consequentemente, o surgimento de uma força maior. Dessa forma, nós conseguimos obter o que nós chamamos de vantagem mecânica. Né? O que é isso? Aplicando uma pequena força numa área pequena, nós conseguimos ampliar essa força quando ela é transmitida, quando ela é aplicada, portanto, numa área maior. Então, assim, lembre-se, a tubulação que você tem num freio hidráulico, que você tem numa prensa hidráulica, a tubulação ela vai aumentando o diâmetro até o local que você quer fazer essa força aplicada ficar maior. Você consegue, por exemplo, levantar um carro, você consegue aplicar uma pequena força num pedal do freio e essa força ser ampliada até o eixo dos pneus para poder frear o carro. Então lembre-se isso, você vai aumentando a área para, consequentemente, aumentar a intensidade dessa força. Essa é a aplicação importante do teorema de Pascal, ok? Com relação ao Stephen, pessoal, o que a gente vai lembrar? A aplicação da pressão com a formulazinha básica que é densidade vezes gravidade vezes altura. Lembre-se que essa altura é do ponto que você está analisando até a superfície livre do líquido. Essa altura não é medida para baixo não, hein? É medida para cima, do ponto que você quer aplicar a pressão, que você quer calcular a pressão, até a superfície livre do líquido. Repetindo a formulazinha da pressão, densidade vezes gravidade vezes altura. Daí eu chamo a atenção para a relação com a pressão atmosférica. Quanto mais você sobe em grandes altitudes, você diminui a coluna de ar e, consequentemente, diminui esse H da fórmula densidade, gravidade e altura e diminui a pressão atmosférica. Por isso que em maiores altitudes há uma redução da pressão atmosférica. E também a gente, quando considera que a densidade da água é em torno de 1 kg por litro, né, aproximadamente, a gente costuma fazer uma simplificação, né, um arredondamento e dizer que, em média, a cada 10 metros de água que você mergulha, você tem um acréscimo de 1 atm de pressão. Por exemplo, se você mergulhar 50 metros de profundidade, você vai dizer que estará submetido a uma pressão total de 6 atms. Porque 50 metros de profundidade é equivalente a 5 atms mais 1 atm da pressão atmosférica que está lá fora. Então você teria a pressão total, essa soma da pressão atmosférica com a pressão da coluna líquida, né, a coluna de água, certo? Lembrar desses detalhes importantes sobre pressão, ok? Vale também fazer o link com a experiência de Torricelli, onde Torricelli conseguiu determinar a pressão atmosférica a partir justamente desse teorema de Stephen. E aí Torricelli fez experimento com mercúrio. Aí você lembra, para uma mesma pressão, a densidade e a altura, já que a fórmula repita, densidade, gravidade e altura, a densidade e a altura são inversamente proporcionais. Então, quando Torricelli fez a experiência com mercúrio, a densidade do mercúrio é muito grande, então dava uma altura pequena da coluna de mercúrio, dava uma altura de 76 centímetros. Daí você dizer que a pressão atmosférica ao nível do mar vale 76 centímetros de mercúrio.
Já quando é feito com água, como a água é 13,6 vezes menos densa em relação ao mercúrio, dá uma altura 13,6 vezes maior. Se você fizer a multiplicação de 76 centímetros com 13,6, você vai obter a altura aproximadamente 10 metros de água, como eu já disse anteriormente. Ok? E por fim, o teorema de Arquimedes, onde ele analisava a força chamada empuxo. Empuxo é a força que o fluido exerce sobre o objeto que é nele submerso. Empuxo tem uma fórmula. Cuidado para não confundir com a fórmula da pressão. A fórmula da pressão é densidade, gravidade e altura. A fórmula do empuxo é densidade vezes gravidade vezes o volume submerso. Volume submerso, hein? Empuxo é a força do equilíbrio, uma força vertical para cima que o líquido exerce sobre o objeto, repito, nele fluido submerso. Daí você lembra o seguinte, uma maneira de você saber o empuxo sem precisar aplicar a fórmula é você pegar um recipiente, enche completamente com um certo líquido, coloca um objeto dentro. Consequentemente, vai extravasar líquido. Se você pegar este volume extravasado, esse volume de líquido deslocado e pesar, você tem o valor do empuxo. O empuxo corresponde ao peso do fluido que foi derramado, ao peso do fluido que foi deslocado, tá certo? E a última dica, pessoal, é você ter cuidado com a situação de equilíbrio. Quando um corpo está em equilíbrio num fluido, você vai dizer que o peso para baixo está equilibrando o empuxo para cima. Só que nesse caso, peso igual ao empuxo tem duas possibilidades. Se o objeto tiver totalmente submerso, o peso é igual ao empuxo quando a densidade do objeto é igual à densidade do líquido. Em um corpo, quando estiver parcialmente submerso, o peso é igual ao empuxo, mas aí a densidade do objeto é menor, já que ele está flutuando, o objeto tem uma densidade menor que a densidade do líquido. Tá certo? Duas situações de equilíbrio, eu repito. Peso igual ao empuxo, totalmente submerso, densidades iguais. Peso igual ao empuxo, parcialmente submerso, o objeto ele é menos denso que o líquido. Ok, pessoal? Então foram mais algumas dicasinhas dessa mega parceria do Lógico com o portal Agora RN. Valeu, galera!